Pronto, boa tarde a todos e todas, sejam todos bem-vindos, espero que tenham tido um excelente final de semana e damos início a essa semana agora, pedindo para que todos vocês coloquem seu nome e série no chat, número às vezes a maioria não sabe, mas coloque o seu nome e número no chat. Olha, tem alguns alunos pedindo a participação aqui, e aí eu vou falar em público gravando, e vocês tiver algum colega aí que esteja pedindo solicitação, avise que aqueles alunos que estão fora do e-mail Seduc e não está identificado com o nome, eu não vou autorizar a entrada. Então, se tiver alguém no grupo lá de vocês, particular de vocês, dizendo que não está conseguindo entrar, peça para que se identifique. Então, aqueles que não estão com o nome, com o e-mail Seduc, e aí se identificaram, porque estava com um problema, nós já avisamos que tem que vir na escola, que tem que cadastrar o e-mail Seduc, que aí não precisa de autorização, mas alguns insistem. Tem alguém aqui com LEX333FF pedindo para entrar. Eu não consigo identificar essa pessoa. Como vocês como vocês mesmos sabem, já tivemos problema sério de alunos entrando e fazendo graça durante a aula. Alguém vaza o link da aula e fica um clima chato. Então, se eu conhecer o aluno, beleza. Tá a Matsu, também não sei quem é. Então, por enquanto, eu estou negando a todos. Ok? Então, se alguém lá reclamar, olha, eu não estou conseguindo entrar na aula do professor Ari, do projeto de vida, avise que eu só vou permitir aqueles que estão identificados com o nome, porque aí, quando você é anônimo, eu não tenho como autorizar, porque senão depois acontece as aberrações que já aconteceram em outras aulas. Então, recado dado. Na aula anterior, nós falamos sobre a interdisciplinaridade, como se trabalha interdisciplinar, as disciplinas, como as disciplinas se conversam, e o tema da nossa aula passada era, de repente, dar-se um clique e tudo se esclarece. Estou parafraseando. Depois, novamente, Gamezila, não tenho ideia de quem seja, estou negando a participação. Depois, eu trabalhei com vocês a canção Não Espere por um Epitáfio dos Titãs. E aí, na semana seguinte, eu pedi para vocês, alguns de vocês escrevessem um epitáfio. Alguém escrevesse o que gostaria que tivesse na sua lápide. Recebi respostas ótimas, outras nem tanto. Infelizmente, tem alguns que ainda não estão levando a educação a sério. E algumas brincadeiras, espero que seja brincadeira, né? Se é que pode chamar de brincadeira, sem graça, sem sentido, e essas eu desconsiderei. Mas teve algumas muito boas. Eu falei até da Débora Gamaleira, falei da Daiane, só citei as duas primeiras que estavam na minha tela, mas tiveram várias. Eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de recitar o seu epitáfio, aquilo que gostaria de estar na sua lápide, que você respondeu na aula passada e gostaria de socializar com os colegas. Tem alguém? Ou eu vou ter que indicar com o dedinho aqui na tela e em quem cair, eu peço para que abra a câmera e fale o seu epitáfio.
Um de cada vez, pessoal, tem muita gente pedindo, eu não estou conseguindo identificar. Quem vai ler o seu epitáfio? Nárima, qual foi o seu epitáfio? Gente, vocês estão presentes na aula ou só está Oi. Qual foi o seu epitáfio, Nárima? Eu, no momento, não lembro, professor. Não lembra? Eu não lembro, porque eu escrevi um textão. Você escreveu um textão? Foi. Peraí, deixa eu... Não, professor. Vamos lá, só um Uma minutinho. vergonha. Vergonha? Mas vergonha de quem? Para quê? Para que vergonha? Por quê? Sim, não entendi. Peraí. Deixa eu tentar. Vamos lá. Eu não vou ler, não. Oi? Eu não vou ler, não. Peraí, vamos ver o textão. Eu quero ver o textão da Naima. Porque o meu não foi, tipo, um epitáfio. Foi... Lá tava também pra falar, tipo, como você queria ser lembrado. Aí eu coloquei só essa parte mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde é que está a Naima. Naima. Eu acho que cada um de nós nascemos com um propósito que de acertar. Que de certa forma marca a vida dos outros, nem que seja... Ah, que saco, não aparece aqui a tela inteira, deixa eu ver se eu consigo. Peraí, não aparece. Nem que seja a coisas mais simples. Acho que é assim que eu quero ser lembrada, principalmente o principal motivo, ter feito alguma diferença na vida do próximo, de pessoas que eu consegui, só que com o meu jeito de ser, por meio de, não sei aqui o que temos que acordar literalmente para a vida. O tempo passa rápido, mas isso não quer dizer que você precisa acompanhar. Ele parece ser estranho. Parece ser estranho falar assim, mas se pensar, aí eu não consigo ver aqui. Infelizmente, corta algumas falas. A Débora está presente? Débora? É Débora Gamaleira, se não me engano. Eu gostei muito dela. Deixa eu ver. Débora Gameleira. Está presente, Débora? Se não me responder e estiver presente, vai ficar com falta. Débora? Ó, galera, hoje vocês estão aí com vergonha, eu não tinha avisado com antecedência, então eu vou aceitar esse anonimato, esse medo que vocês têm de participar. Mas na nossa próxima aula, vocês vão dividir-se em grupo aí, uns 2 ou 3 grupos por sala. Vocês vão se organizar, eu não vou organizar. Aí vocês façam de acordo com a afinidade, com aquilo que vocês têm feito. Vai ter a leitura de um texto e depois vocês vão apresentar as impressões que o grupo teve do texto. Então, vocês vejam quem participa das aulas, Nárima, quem tem proximidade, que costuma estar na aula, para não colocar o nome. E na nossa próxima live não está presente, porque aquele que faltar, os colegas que estiverem, terão que falar por ele. Então, se organizem para isso, para fazer uma apresentação sobre a aula de hoje. A nossa aula de hoje tem como tema Aprendendo a Estudar Junto. Mesmo à distância, mesmo nós estando num período híbrido, remoto, hoje tem os meios de interação aí, que vocês têm diversos meios de interações, desde uma chamada em grupo no WhatsApp até um Meet ou qualquer outra plataforma que vocês preferirem para se reunir. Vocês vão ter um texto
e vão ter que organizar-se para estudar esse texto e depois fazer as considerações dele. Triplium ou Poesis? Qual a sua escolha? Esse é um texto de Mário Sérgio Cortella, um filósofo brasileiro. Acredito que você já deve ter ouvido ele aparece de vez em quando na mídia, vira e volta, tem alguns vídeos dele na internet, e ele tem um livro chamado Qual a Sua Obra? Qual é a tua obra? E dentro dessa perspectiva nós vamos falar um pouquinho hoje, e depois vocês vão receber acho que são 3 folhas, não chega nem a ser 3 folhas completa, dá 2 folhas e meia do texto deles, para que na próxima nós temos a participação de vocês. Aí vocês vão participar dessa aula dando as impressões de vocês. Então, a nossa competência que nós vamos trabalhar, a competência socioemocional, é organização e respeito. Organização vai se dar quando vocês montarem os grupos de vocês, as duplas, seja de como vocês preferirem trabalhar. Verne Augusto. Verne, vim resolver essa questão do e-mail Seduc. Todas as vezes você me enrola dizendo que vai vir e não vem. Então, providencie esse e-mail, porque senão você vai ficar fora das próximas aulas. No seu caso, como está o nome identificado, é mais fácil, mas tem um monte de gente que estou recusando por não estar identificado. Professor, desculpa o atraso aí, é que eu estava no dentista. Beleza. Retomando para a apresentação, nós vamos trabalhar a habilidade a competência socioemocional, organização e respeito. Organização, quando vocês se organizarem aí para fazer o estudo do texto e apresentação, como vocês vão se organizar para apresentá-lo, e o respeito é quando, durante a apresentação, eu saber que isso não é uma coisa só para mim, não é algo especificamente meu. Olha ali, nós nos organizamos, mas fulano não consegue participar porque está com algum problema na casa, não tem, mas está aqui a participação dele. Vocês vão se organizar dentro do possível para estar num lugar onde vocês consigam abrir a câmera, então arruma o cabelo, dá uma repaginada aí, porque eu sei que muitos acabaram de acordar e do jeito que acordaram, pegaram o celular para a aula, por isso fica com medo de abrir a tela, mas na próxima aula não vai ter essa perspectiva. Então, nós vamos trabalhar a questão, o tema, qual é a sua obra? Qual é a tua obra? E aí, o texto do Mário Sérgio Cortella vai tratar dessa diferença que se dá para o trabalho ao longo da história. Nós estamos falando, e eu estou insistindo sempre para vocês, que nós estamos trabalhando projeto para a vida. Projeto de vida é um projeto para a vida, não é algo que vocês vão instantâneo e, olha, como se fosse um plano de carreira profissional. Trabalho, carreira profissional, tudo isso faz parte do meu projeto de vida. Mas aí nós vamos ter algumas impressões que o autor vai trabalhar, que é tripalium. Eu não sei se a pronúncia é isso, se não for, me perdoe, porque baiano pronunciar algumas palavras é difícil. Tripalium e Poesis. E aí, qual a sua escolha? Qual é a sua escolha? Você vai escolher o trabalho, o tripalium, que era um objeto de tortura da Idade Média. Então, o termo trabalho vem de tripalium, que era um objeto de tortura. Então,
Por isso que dentro da mentalidade, eu acho que mundial, mas principalmente ocidental, nós tivemos a vida inteira a ideia do trabalho como algo que tem que acabar, que é algo que eu faço porque eu preciso comer. Então, é algo que não tem que ser prazeroso. Tem até piadas e ditados populares que dizem assim, ó, se fosse para ser bom, se fosse para ser divertido, não se chamava trabalho. Então, trabalha-se a ideia de que, olha, se conforme com o seu trabalho, com a sua tortura, com o seu sofrimento, porque o nome já diz, é trabalho. E aí você tem Tripalium versus Poesis, a ideia do trabalho como castigo. Ela precisa ser substituída pelo conceito a realizar uma obra. Então, poesis, que é um termo grego, vem de... Os gregos tinham a ideia, qual a tua obra? Como que você vai se realizar? Qual o seu feito? Então, não era um trabalho por trabalhar, aquilo era minha obra, aquilo que vai me definir ao longo da minha história. Então, se eu tenho que fazer, vou fazer bem feito para que tenha um significado. Então, durante toda a vida, as pessoas se colocam na situação de, olha, quando eu me aposentar, eu quero ter uma chacrinha num lugar, não sei aonde, sossegado, que não sei o quê, eu quero ter uma vida de paz, como na busca de um certo prazer que o trabalho não te trouxe, que a sua vida não trouxe. Só um minutinho que tem um monte de gente pedindo participação. César Menandro. César, providencia o seu e-mail Seduc, César. Então, vamos lá. Então, deixa eu só voltar, oh, meu Deus do céu. Por muito tempo, a ideia do trabalho, ou na maioria das vezes, deixa eu dar uma olhada se tem alguém aqui tentando entrar de novo. Teve essa ideia de castigo. A imagem mostra ali um homem sendo torturado, prego enfiado num monte de vários lugares, e aí as cabecinhas com martelo e outras coisas sugando ele. E essa, por muito tempo, teve a ideia. Eu vou passar pelas ideias, gente, porque eu quero... O trabalho de vocês vai estar em cima disso, do texto de Mário Sérgio Cortella e dessa substituição, como se daria essa substituição da tortura por uma obra, a ideia de trabalho com tortura por uma ideia de obra a ser realizada. Porque muitas vezes a ideia de trabalho é associada ao fardo, castigo e provação. Olha, só vocês devem ter visto que eu peguei esses slides do Colégio Metodista, está aqui, deixei o nome do lado para dar crédito, porque eles trabalharam esse tema e eu me aproveitei dos slides dele para essa apresentação. Do lado direito está aqui os créditos para a Metodista. Porque muitas vezes a ideia de trabalho é associada ao fardo, castigo, provação. O que é que vem sendo trabalhado na mentalidade humana? Que é a ideia de que, olha, é trabalho, meu. Você quer se divertir trabalhando? Você quer ser feliz trabalhando? Olha, vai fazendo aí, vai fazendo. Quando você se aposentar, você faz o que você quer. Então, não tinha ideia de realização. Tripalium aparece dentro do latim vulgar, que significa forma de castigo. Tripalium era um instrumento de tortura composto por 3 estacas entrecruzados para produzir desconforto. Então, por muito tempo, trabalho, que vem da palavra tripalium, significava tortura, sofrimento, não é algo prazeroso. Então, as pessoas
fazem porque precisam. Você não faz porque gosta. Você não faz porque é prazeroso trabalhar. Então, olha, lembre sempre, é sofrimento. Mas poeses poeses devemos substituir a palavra triplo pela ideia de obra, que os gregos chamavam de poeses. Poeses significa minha obra, portanto, triplo versus poesia, poeses, poesia, ó, o professor viajando. Então, o grego tinha a ideia de que essa é a minha obra, deixarei para a posteridade. Eu falei na aula passada com vocês, nós falamos da ideia do epitáfio. No final da carreira, no final da vida, qual será a frase que terá no teu túmulo? Ou qual seria a frase que você gostaria de ter? No final da tua vida, ou durante a tua vida, você quer viver vendo o trabalho como um sacrifício, como um castigo, ou você quer se realizar no trabalho? Qual seria a nossa escolha? Ah, professor, se eu pudesse escolher, gente, estamos falando de um projeto de vida. Nós estamos falando das nossas escolhas para o futuro. Ah, eu preciso, eu tenho que ver, vou fazer a faculdade, eu preciso ver qual faculdade dá mais dinheiro. Será que dá para a gente escolher o nosso trabalho, nossa profissão, por dinheiro? Primeiro, porque é relativo. O que hoje está dando dinheiro, daqui a alguns anos pode não estar. E se eu vou fazer algo apenas em troca de um salário, talvez daí a ideia que a maioria das pessoas tem que é quando eu me aposentar. Quando eu me aposentar, eu quero ir para a chácara, eu quero ir para uma praia, eu quero ir para um lugar que me traga conforto, porque não é possível trabalhar e ter conforto, trabalhar e se divertir, porque as pessoas não se veem realizadas nos seus trabalhos. Eu falo, as pessoas, hoje em dia, não tanto. Hoje em dia, as pessoas têm buscado mais as suas realizações. Mas como que isso foi construído? Sistema escravocrata. Sociedade grego-romana cresceu em sua exuberância a partir do trabalho escravo. Em sociedade assim, a própria ideia de trabalho remete à escravidão. Naquela época, o trabalho remetia a coisas menores, indecentes, imorais, de gente que estava sendo punida. Ó, o trabalho, e aqui, dentro desse contexto, nós estamos falando do trabalho braçal, do trabalho executado que dependia de força. Foi construída a ideia de que, olha, quem tem que trabalhar são os escravos. Então, o senhorzinho, ele administrava a fazenda, ele fazia os trabalhos importantes. Quem tinha que ir para a cana, quem tinha que ir para o trabalho braçal, eram os escravos. E, normalmente, mediante a castigo, mediante a sofrimento. Então, dentro da nossa mentalidade, foi se trabalhando a ideia do trabalho de um ponto de vista negativo. No nosso mundo ocidental, pensando Brasil e Estados Unidos, permanece com a mentalidade escravocrata. Estas sociedades foram todas construídas com a lógica da exploração, seja ela do ouro, da plantação, e o trabalho forçado, o trabalho que traz riqueza para o dono e não para mim. Então, é construído essa ideia aí de sofrimento. No Brasil, ainda não recuperou a sua formação escravagista. Ainda consideramos o trabalho manual como tarefas inferiores. Exemplo, quando os pais dizem para o filho que se ele não estudar ele não será ninguém na vida, ou que será apenas um faxineiro, o trabalho manual é castigado. E aí você pode
estou usando o termo faxineiro, mas vai estar lá outros como servente de pedreiro, ajudante geral. Esses trabalhos são considerados trabalhos indignos. E não é verdade. É porque a ideia do trabalho como sendo algo insignificante, algo que traz sofrimento, algo que traz dor. Então, até na questão da valorização, na hora do pagamento, um cara que é um servente de pedreiro, que carrega a pedra, que carrega o peso, que constrói as mansões aí junto com o pedreiro, que é o oficial, eles ganham miséria. Quem vai ganhar mais são os arquitetos, são os projetistas, porque o trabalho intelectual vale mais. Então, o cara vai lá, ele compra um piso que custa, tem piso aí que custa 1.000 e tantos o metro quadrado, 200, 300, 400, R$1.000 o metro quadrado. E aí ele vem com pisos de R$1.000 o metro quadrado, e ele quer pagar para o pedreiro, para aquele que vai assentar, um valor irrisório. Porque o valor na nossa sociedade está nas coisas e não no ser. Então, o cara vai lá, ele paga um projetista, ele paga um cara que fez o projeto, você vai conversar com o engenheiro diz X, ele não argumenta, ou argumenta menos, porque o engenheiro estudou, o cara é não sei o quê. Então, dar aquele ar de quem tem um trabalho mais intelectual, de certa forma, ele é mais importante. E o senhorzinho que vai sentar o piso, que vai fazer o trabalho final, é desvalorizado. Então, por isso, vocês vão ouvir lá, dentro da nossa sociedade, estuda, senão você vai ser um servente de pedreiro, como se isso não fosse digno. Eu sou um servente de pedreiro, eu faço o meu trabalho com dedicação, gosto do que eu faço, recebo bem por isso. Qual o problema? O problema é que receber bem já não é uma escolha. E outra que só porque você trabalha braçalmente é mal visto. Na era medieval, a relação entre senhores e servo substituiu, num determinado momento, a ideia de trabalho pela servidão. Então, o trabalho foi substituído e você agora é um servo, você é uma servidão. E aí, durante muito tempo, era chamada ainda de servidão voluntária, como se as pessoas tivessem sido voluntários para servir alguém. O servo precisava trabalhar um pouco para ele e o restante para o senhor dele. Então, olha, você trabalha um pouquinho para você, o suficiente para você ter o que comer, e boa parte do seu tempo você trabalha para o seu senhor. Então, nunca na nossa história o trabalho foi valorizado. Odiar o trabalho pode causar doença. Segundo a Associação Americana, esses dados são antigos, de 2016, a insatisfação relacionada ao trabalho por volta de 20 ou 30 anos pode levar a problemas gerais de saúde em um prazo de 10 ou 20 anos. A insatisfação no trabalho foi fortemente associada a problemas psicológicos, tais como estresse, depressão e ansiedade. Se eu não me vejo no que eu faço, como não odiar? Se eu não vejo sentido, se eu começo o dia pensando no final, eu começo às 9, já ou às 8, pensando nas 17, como que você vai ter algum prazer nisso? Então, você não vê a hora. É aquela pessoa que ele chega na segunda-feira perguntando quantos dias falta para o final de semana. Ele volta de férias pensando já, poxa, mais um ano para que eu goze 30 dias de férias. Então, essa ideia de odiar o trabalho traz doença. Então, vocês estão no momento de tentar mudar isso para que possam ter aí algum prazer ou um prazer máximo no trabalho. Quando vocês perceberem que o trabalho não é apenas um trabalho, é a minha realização enquanto ser, talvez as coisas mudem.
O sucesso está além do trabalho. O significado de trabalho vai além dos objetivos pessoais. O trabalho tem que ser importante para o indivíduo. O local de trabalho tem que ser um ambiente em que as pessoas se sintam bem confortáveis, apta para dar o melhor de si. Entregar-se ao seu trabalho não significa trabalhar exaustivamente, mas sim dedicar de coração aquilo que faz. E aí, você vai perceber, eu acho que vocês já viram algumas reportagens, de algumas empresas, como o Google, a Google e outras empresas, onde eles mudaram a dinâmica de trabalho, onde as pessoas vão trabalhar mais à vontade, não precisa estar num calor desgraçado que nós temos no nosso país, estar de terno e gravata. O cara fala, poxa, se para o que você realiza você não precisa de um terno e gravata, para que você tem que estar de terno e gravata? Então, você vê lá nessas empresas, a molecada normalmente tem mesa de jogos, tem videogames instalados, porque eles perceberam que quando a pessoa está satisfeita, ela produz mais. Que não é a quantidade de hora que você trabalha, mas a dedicação que você dá ao seu trabalho. Então, eles perceberam, olha, principalmente quem trabalha na área de criatividade, que não adianta você prender alguém dentro de uma sala e falar, crie algo novo. Não, essa pessoa, ela tem que ter experiência com outras pessoas, ter contato, ela ter momento de relaxamento para que eles possam criar. Então, o sucesso está muito além do trabalho. Não é quantas horas você trabalha, mas qual a qualidade de horas dedicada. E aí vem algumas reflexões que é para nós trabalharmos para a próxima aula. Então, minha aula, eu falei para vocês que ia ser mais curta e vai. Eu me vejo naquilo que faço, não naquilo que eu penso. Seja a sua obra aquela que você faz para continuar existindo, seja para ter o seu reconhecimento. Veja o seu filho, seu jardim, seu projeto como a sua obra, como algo que eu realizei. Quando o seu trabalho não permite que você se conheça, o seu trabalho se torna estranho, porque o trabalho exige reconhecimento, conhecer de novo. Trabalhar cansa, mas não necessariamente precisa gerar estresse. Grato é o nosso tema de hoje. E agora, nós vamos falar um pouquinho, brevemente, sobre o que eu quero para a próxima aula. Deixa eu parar aqui a apresentação. Senão fica esse monte de tela aqui, que não sei o que aconteceu, que me deixa estressado. Então, galerinha, estão vivos? Tentei ser rápido hoje, mas vocês continuam aí dispersos. Wesley Fernandes. Tá vivo, Wesley? Eu tô. Ah, o Wesley tá vivo. Pensei que já tinha dormido. Wesley, você fez aquela questão lá que eu falei sobre a sua, como é que chama? O seu epitáfio? Eu não consegui fazer não, professor. Eu tava viajando. Você estava? Viajando. Que inveja. Que inveja. Tive que vir visitar meu sobrinho. Ok. Olha, para a próxima aula, galera, eu quero que vocês se reúnam em grupos por série, né? Segundo C e grupo do segundo D. Eu vou, assim que terminar essa aula, eu vou mandar no WhatsApp lá o texto do Mário Sérgio Cortella, e aí eu quero uma apresentação breve, não é nada demorado, não. O grupo vai ler, destrinchar dentro dessa perspectiva que nós falamos, e aí vocês podem partir de um breve relato sobre o texto, ou vocês podem partir da
além das considerações do texto, vocês pegar essa ideia que ele vai trabalhar de obra e trabalho triplo, ou seja, trabalho como tortura ou trabalho como realização. E aí, na próxima aula, o grupo, ou alguns do grupo ali que tiver mais facilidade, vão fazer uma apresentação. Vale nota, e eu preciso que a telinha esteja aberta. Entenderam? Entenderam? Sim. Sim. Pelo menos o Wesley e a Bruna entenderam. O restante... Sim, sim, sim. Entendi, sim. Entendemos. Vou ouvindo, professor. Não, beleza. Não, a questão é que me assusta quando o silêncio é demais, porque ou vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. E isso me preocupa. Então, se organizem em grupos. Galera, como que vai estar o grupo? Eu vou fazer um grupo... Olha, nós estamos agora com 28 pessoas. Eu vou dizer que tem que ser 5, tem que ser 10? Não pode ser um grupo grande demais, mas tem que ser um grupo que vocês sabem. Nós vamos fazer isso. Nós vamos ler o texto, vamos fazer o entendimento do texto e vamos fazer uma pequena apresentação falando dessas considerações aí de trabalho, de triplum versum poesis. Então, vocês vão trabalhar isso e vão me apresentar. Questão de minutos. Aí vocês podem, quiser apresentar um PPT, vocês apresentem. Se vocês querem simplesmente falar um pouquinho sobre a compreensão do texto, se quiser falar um pouquinho, um breve relato do autor, que é o Mário Sérgio Cortella, como vocês vão fazer? É uma forma de seminário. Olha, é isso. Professor, o autor trabalha isso, ele fala sobre isso, tal. Assim como eu já apresentei, não vai fugir dessa apresentação, mas eu quero as considerações do texto, ok? Então, para a próxima aula, é essa comanda. Eu não vou dar bronca hoje, porque a bronca vai ficar para quinta-feira. Quinta-feira aí eu dou bronca, porque quinta-feira é aula de história, e aí... Eu quero descobrir por que as respostas do Kaique e do Juan estavam na maioria das questões das respostas dos outros aí. Vou puxar a orelha de alguns e zerar algumas atividades. Eu falo para vocês não colarem da internet, aí vocês imaginam que não colar da internet pode colar do coleguinha. Vocês são... uma bênção para a minha vida. Só os cabelos brancos estão vindo do segundo C e segundo D. Os outros nem falo, porque eles não fazem nada. Obrigado a todos, agradeço a participação de todos. Vou parar a gravação e depois da gravação, se alguém quiser falar alguma coisa, esteja